Para que nós possamos entender um pouquinho sobre os feudos, nós temos que imaginar que ah, havia, neste momento histórico, grandes conflitos entre eh, feudos contra outros feudos, né? Então, era necessário que o feudo se protegesse tanto das ameaças internas quanto das ameaças externas. Então, neste momento da história, nós temos aí um fortalecimento das economias locais, né? Então, o senhor feudal governava um determinado território que era para que ele pudesse governar esse território, onde tinham artesãos, onde tinham agricultores, onde tinham soldados, onde tinham membros da igreja, era uma comunidade local. O senhor feudal ele dependia do quê? Ele dependia de criar um sistema de proteção. Então, para isso, nós tínhamos um contrato, e nesse contrato, o senhor feudal ele se propunha a conceder a alguém a proteção necessária para que essa pessoa pudesse se desenvolver ali economicamente, para que ela pudesse criar ali as suas riquezas. Então, por este contrato de vassalagem, o vassalo, né, ele se submetia à autoridade de um senhor feudal, que era o seu suzerano, e o vassalo se comprometia a defender o suzerano, a fornecer ao suzerano os meios necessários para que ele pudesse combater o mal, o inimigo comum. Então era uma relação que, de um lado, o suzerano ele fornecia proteção e o vassalo fornecia obediência ao senhor feudal. Então, por este contrato de vassalagem, que simplesmente foi observado praticamente durante toda a Idade Média, nós temos um sistema político, né, de subordinação às regras de um suzerano em troca da sua segurança da sua propriedade, a segurança da sua família, a segurança dos seus bens contra um inimigo que poderia atentar contra o feudo, né? Então, este contrato é praticamente uma relação presente em toda a Idade Média, regendo ali essa relação jurídico-política. Então, ao suzerano competia elaborar as regras de convivência dentro de um determinado feudo, ao suzerano competia proteger o reino de ameaças externas, ao suzerano competia produzir a segurança pública dentro da sua unidade interna, e ao suzerano competia a autoridade judiciária, né? De certa forma, essa autoridade judiciária na Idade Média era exercida conjuntamente com a legitimidade da igreja. Então, a igreja muitas vezes legitimava as condenações do suzerano. Por outro lado, aos vassalos competia, né, criar os meios, né, econômicos, os meios em relação a pessoas, fornecer soldados, fornecer terras, fornecer o que fosse necessário para que o suzerano pudesse, então, garantir a segurança pública, tanto no aspecto interno, quanto a segurança no aspecto de que o feudo não seria atacado por um reino rival. Então, esse contrato é importantíssimo que vocês tenham conhecimento, porque na vassalagem, nesse contrato de vassalagem, você vai conseguir no futuro compreender muitos institutos jurídicos que derivam deste contrato existente entre suzerano e vassalos.
Tá? Então isso perdura durante toda a Idade Média e vai ser uma grande influência para todos os contratos que vão surgir, para todas as relações jurídicas que vão surgir a partir deste momento histórico que inicia com a queda do Império Romano.